Senhor, professores. Aqui quem fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Seja bem-vindo, professor, a mais um trimestre para a glória de Deus, que estaremos juntos estudando a palavra do Senhor e mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Neste trimestre, a lição de jovens nos traz um título muito interessante: Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Então, nessas 3 lições, nós estudaremos um pouco como nos tornar imitadores de Cristo, a partir dos discursos, pregações do próprio Jesus e dos seus apóstolos. O comentarista da lição é o nosso pastor Tiago Brasil, embora no seu livro de apoio ele tenha contado com a participação também do pastor Marcelo Oliveira e da irmã Thelma Bueno. Hoje estudaremos a primeira lição, que tem por título Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. O texto principal nos diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 8. O resumo da lição nos diz: o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Você vê também aí na sua lição, querido professor, a leitura semanal. É importante que em grupos de WhatsApp, pessoalmente, nos cultos, você sempre lembre os seus alunos de fazer essa leitura durante a semana. É importante sermos edificados durante a semana com textos que já fazem referência à lição que estudaremos no domingo. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender o fato de que recebemos uma vida nova em Jesus Cristo, saber que fomos livres do pecado e mostrar que em Jesus Cristo nascemos de novo. O texto bíblico base para essa lição está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. É importante que você faça essa leitura com os seus alunos. A título de introdução, é importante destacarmos que seguir a Jesus não é um processo automático, irrefletido, mecânico, como a lição nos diz. É preciso sim uma ação e uma decisão consciente, cotidiana, paulatina, que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo. Então, servir a Deus é dedicação, é no dia a dia, de maneira consciente. Glória a Deus. Para fazermos a vontade do Senhor, não é de qualquer jeito, de maneira impensada, só deixar fluir. Não, nós precisamos tomar decisões a cada dia, e boas decisões, para seguirmos a Cristo e sermos seus imitadores. Pois bem, querido professor, nós temos 3 tópicos nesta lição. O primeiro tópico tem por título a vida nova que recebemos. Segundo tópico, livres do pecado, escravos de Cristo. E o terceiro tópico, já posso viver, pois nasci de novo. No primeiro tópico, é indispensável falarmos para os nossos alunos sobre o batismo em águas, que trata-se de uma analogia, porque da mesma maneira que Jesus morreu, decretando a garantia da nossa vitória final sobre o pecado, também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas. E como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos, vivemos agora em novidade de vida, novas criaturas. Sobre o batismo, eu gostaria de trazer um subsídio. Na página 128 da nossa declaração de fé. Às vezes alguém pensa que o ato de se batizar por si só é sinônimo de regeneração, de ser uma nova criatura, de estar salvo. E não é. O batismo não é salvação, a nossa declaração de fé diz. Somos salvos pela graça mediante a fé. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. Atos capítulo 2, versículo 38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Observe que o ato de arrepender-se é anterior ao batismo.
Atos capítulo 3, versículos 19 e 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Outra vez fazendo referência ao arrependimento, à verdadeira conversão, como responsáveis, sim, pelo perdão dos pecados, em Cristo Jesus, pela sua graça. Marcos capítulo 16 e 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então esses são apenas uns dos versículos bíblicos que mostram que o batismo em si não é sinônimo de regeneração. Antes de nos batizarmos, nós precisamos aceitar Jesus como Salvador, se arrepender, se converter dos nossos pecados. Então, querido professor, faça essa distinção para os seus alunos. O batismo aqui é apenas um sinal público, uma demonstração pública, um testemunho público de que nós confessamos Jesus como Salvador e estamos dizendo com a ação de nos batizar: eu morri para o mundo e agora estou vivendo para Deus. Novas criaturas. Glória a Jesus. Ainda nesse ponto, professor, é importante nós explicarmos aos nossos alunos que a nossa associação, a nossa união, junção com Jesus deve ser significativa. Porque muitas pessoas veem a Jesus só pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer. Eu quero a bênção do Senhor, mas não quero o Senhor da bênção. Olha que interessante. João, capítulo 6, do versículo 35 ao 60, tem um subsídio muito interessante, que Jesus rodeado por uma grande multidão outra vez, mas o desejo desta multidão é ser alimentado outra vez com multiplicação de pão e peixe. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus começa a pregar e não faz a multiplicação naquele dia. E muitas pessoas acham duras aquelas palavras e vão embora. Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: vocês vão com eles? Pedro se levanta cheio do Espírito e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então muitas das vezes nós nos aproximamos de Jesus pelas suas bênçãos, para mudar de vida no sentido material, e aí é uma intenção errada, não é significativa. Nós precisamos nos aproximar de Jesus para sermos regenerados, para nos tornarmos uma nova criatura, parecermos mais com o Salvador, para experimentarmos assim a plenitude do reino. Você deve ter percebido, professor, que nesse primeiro ponto eu não me detive no subtópico 1, porque ele muito se parece com o que veremos no tópico 3, mas quero deixar um pequeno subsídio de início ainda sobre essa graça de Jesus Cristo que nos faz mudar. Porque a graça de Jesus nos constrange. Quando ele dá a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, distantes de Deus, mortos em delitos e ofensas. Nossa declaração de fé na página 113 nos apresenta um comentário interessante. Gostaria de ler para você. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. Olha, que graça constrangedora. A Bíblia diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11. Estávamos mortos em pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Mortos em ofensas. Efésios capítulo 2, versículo 5. E aqui nós estávamos totalmente separados de Deus por causa do pecado. Mas através da graça de Deus, do seu imenso amor, ele envia o seu Filho. E Jesus morre na cruz por nós.
Por isso, unicamente e exclusivamente por meio de Jesus vem a nossa salvação. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Gostaria de finalizar esse tópico 1 lendo uma frase que eu escrevi. Estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Hoje, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Olá, querido professor. Estamos com mais um Momento EBD. O que é o Momento EBD? Você vai falar com o seu pastor, o seu dirigente, para lhe fornecer 5 minutinhos no culto de domingo, que a igreja está lotada, para você dizer o nome EBD, anunciar a igreja, lembrá-los de que nos domingos pela manhã nós fazemos o trabalho de escola bíblica dominical. Porque tem muita gente na igreja que parece que não sabe. Então nós vamos lembrá-los. Então é o momento de você apresentar rapidamente a sua lição, o que você está estudando, convidar os jovens, chamar a igreja para participarmos. Porque uma igreja que participa da EBD é uma igreja forte que não cai em qualquer vento de doutrina. Então, professor, nós contamos com você como um agente propagador da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de fazer o Momento EBD na sua congregação. Você vai ver os resultados em nome de Jesus. Agora vamos para as nossas dicas de livros para o trimestre. Como dicas de livros para o trimestre, é possível que nas outras aulas nós continuemos a dar algumas indicações de livros, mas hoje eu gostaria de deixar para você primeiro o nosso livro de apoio, Imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, de autoria do pastor Tiago Brasil, Marcelo Oliveira e irmã Thelma Bueno. O segundo livro é de Max Lucado, Simplesmente como Jesus. Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Perfeito para o tema da lição desse trimestre, Imitadores de Cristo. E por fim, não menos importante, nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Pode ver que eu já deixei 2 subsídios na declaração de fé. Então, professor, se você não tem ainda esses livros e puder adquirir, é muito importante, será uma bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Agora... O nosso segundo tópico tem por título Livres do Pecado, Escravos de Cristo. Então aqui, querido professor, é importante nós falarmos do pano de fundo cultural. Na ocasião aqui, a escravidão, utilizado por Paulo para explicar nossa antiga e nova vida. O escravo, na época do apogeu aqui do Império Romano, é diferente, ou o sistema de escravidão é diferente do que nós conhecemos aqui no Brasil, por exemplo. Naquela época, as pessoas se tornavam escravas, sobretudo por 2 questões. Dívidas impagáveis, que a pessoa não conseguia pagar, não tinham recursos, e aí tornavam-se escravos, porque era melhor do que morrer, ou os cativos em guerra. Então aconteciam as guerras e os cativos tornavam-se escravos do povo que os cativou. Então, para um romano, a escravidão era uma espécie de morte social, porque o escravo era tido como objeto de seu senhor. Eles não tinham título de cidadãos. Eles não eram cidadãos romanos. Esse direito só foi adquirido posteriormente e aos poucos com o fim da escravidão. Então, a partir desse pano de fundo, nós conseguimos entender melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer. O escravo não tem direito algum. Era reduzido a uma coisa, propriedade do seu senhor. Logo, o escravo faz tudo que o seu senhor manda.
O escravo não tem direito, o escravo não tem como sair daquela situação. Não tem como se libertar. E o apóstolo Paulo começa a explicar agora que nós éramos escravos do pecado. Então estávamos acorrentados, amarrados, mortos. E aí nós precisamos explicar aos nossos alunos com exemplos. Os vícios nos dominavam. A prostituição nos dominava. Nós não conseguíamos largar a mentira. Nós éramos trapaceiros, enganadores, maus, escravizados pelo pecado. E quanto mais pecávamos, menos força tínhamos para sair daquela prisão. E ninguém podia nos ajudar. Nem nós mesmos podíamos nos autoajudar. Só Jesus foi capaz de nos livrar desse jugo, dessa servidão, dessa escravidão. Romanos capítulo 6, versículo 16, nos mostra que a quem nós servirmos, este terá domínio sobre nós. E eu preciso servir a algum lado. Ou eu sirvo ao pecado e sou escravo dele, ou eu sirvo a Cristo e sou escravo de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22, diz que nós agora somos escravos de Cristo. Não receberemos a morte, mas a condição de santificação para a vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então Deus nos dá a possibilidade de nos santificarmos e gozarmos vida e vida com abundância, vida eterna. Glória a Deus. Isso parece pesado. O título é Livres do Pecado, Escravos de Cristo. Escravo de Cristo, sim. Nós precisamos explicar aos nossos alunos que éramos escravos do pecado. Jesus nos liberta através do seu sangue. Nós respondemos ao seu chamado por fé. Agora nós somos livres do pecado. Nós somos livres da condenação eterna. Passamos agora a sermos escravos de Cristo, servos de Cristo. Só que João capítulo 15, do 14 a 16, nós vemos que Jesus nos trata diferente. Ele nem quer nos chamar de servos, mas de amigos. Glória a Deus. Ele é um Senhor diferente. Ele nos ama. E embora sejamos seus servos, Ele nos chama de amigos. Glória a Deus. Leia ainda com seus alunos Lucas capítulo 9, versículo 23, para embasar ainda mais esta compreensão. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que tudo foi pago. A nossa dívida com o pecado foi cancelada. Em outras traduções fala de escrito, acusação, dívida. Jesus cravou na cruz, Ele pagou, nós somos livres. Jesus nos comprou, nos arrancou das garras e do senhorio do pecado e nos fez servos seus, ovelhas do seu pasto. Glória a Jesus. Então nós não precisamos temer. E aí você vai encerrar esse tópico explicando aos seus alunos. O diabo, vez ou outra, tenta nos constranger, nos encurralar em lembranças do passado. Ele joga na nossa mente pecados outroras cometidos. Mas Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Ele pagou toda a dívida, nós não devemos mais nada ao pecado, a Satanás. Nós somos servos de Cristo agora, comprados com seu sangue, livres de toda e qualquer dívida que tínhamos. Glória a Deus. Leia ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É um excelente versículo para ilustrar essa reflexão que nós podemos tecer no tópico 2. Agora vamos para o nosso tópico 3. O tópico 3 tem por título: Já posso viver, pois nasci de novo. Lembra que eu falei que o subtópico 1, lá do início do primeiro tópico, tem muito a ver com esse tópico 3? Justamente isso. Aqui nós vamos discutir
sobre a obra de Cristo por nós. E aí nós precisamos ter um discernimento sobre isso. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. Romanos capítulo 6, versículo 11. Nós não podemos conhecer o sacrifício de Cristo, saber que ele morreu por nós, saber que a justiça de Deus precisaria punir o pecador. E Jesus vem morrer no nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus, nos tornando santos diante de Deus. E permanecermos na mesma prática de outrora. Para subsídio desse ponto, eu sugiro Romanos capítulo 6, do 11 ao 14, e ainda Hebreus 10 e 26. Lendo esses versículos, nós entenderemos que, se permanecermos no pecado, se os nossos membros continuarem servindo ao pecado, mesmo depois de entendermos a graça de Jesus por nós, seu sacrifício não é válido para a nossa vida. Nós não seremos perdoados dos nossos pecados, nós não teremos paz com Deus, estaremos ainda caminhando para a perdição eterna. Nós precisamos dizer aos nossos alunos que a graça de Jesus é muito grande, o amor dele é muito grande, mas a justiça dele é do mesmo tamanho da graça e do amor. Então eu reconheço, eu vejo o sacrifício de Jesus, agradeço pela sua salvação, mas não atendo o seu chamado, não faço a sua vontade, não dou um giro de 180 graus na minha vida para andar agora conforme Cristo andou. Não é válido o seu sacrifício para mim. Quem opta por viver assim age como se desejasse, mais uma vez, crucificar a Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Nós precisamos entender que agora nós estamos mortos para o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 10. Estamos vivos para Cristo, ou seja, nós não fazemos agora o que fazíamos quando estávamos no mundo, vivos para o pecado e mortos para Deus. Agora é o contrário, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então nós não fazemos mais agora a vontade do pecado, do diabo, do mundo. Nós fazemos agora a vontade de Deus, nós vivemos em novidade de vida, somos novas criaturas. O pecado nos dominava, mas agora, com o sacrifício de Jesus, ele não tem mais domínio sobre nós. O sacrifício de Jesus e a nossa resposta com a fé nos possibilita viver agora em novidade de vida. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu mentia, eu não minto mais. E há uma mudança de vida. O Espírito habita em nós, passa a habitar em nós e nos possibilita viver o seu fruto. Termos na nossa vida o seu fruto. Glória a Deus. E a lição ainda traz uma reflexão muito interessante, que é a de muitas igrejas nos dias atuais. Vamos colocar tudo do mundo dentro da igreja para poder conquistar os jovens. Não. Os nossos jovens não precisam disso. Nós precisamos dizer aos nossos alunos que eles não precisam disso. Nós precisamos viver a palavra do jeito que ela é. Nós não precisamos modificar a palavra para entreter os jovens. Ganhar mais públicos na igreja. Não, não. Nós precisamos manter a pureza e a santidade, porque é exigência do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 5 ao 7. Nós precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de renúncia, de dedicação. Nós precisamos explicar isso aos nossos alunos. Acho importante fecharmos com essa reflexão. Depois que aceitamos a Jesus, nós tivemos mudança na nossa vida? Eu sou fraco, eu não consigo. Não! O Espírito Santo nos possibilita vivermos diferentes. Porque não somos mais escravos do pecado. Somos escravos de Cristo e vamos obedecer a sua palavra, a sua voz, as suas diretrizes. Então, querido professor, esses são os nossos subsídios. Fique ligado. Olá, professor! Estamos com mais um momento de dicas pedagógicas. Você está ansioso para saber a nossa nova dinâmica trimestral? Pois é.
Eu também estava e nós preparamos tudo com muito carinho para você. Eu, juntamente com a nossa professora Raquel, nosso novo professor, vou dar um spoiler aqui, nosso professor Basílio. Né? Por esses dias, vocês também estarão conhecendo ele, que estará fazendo parte também nas gravações aqui conosco. Então, professor, a primeira dica é ressaltar o que a nossa lição traz como orientação pedagógica, que é a reprodução do quadro que você tem na sua lição, professor, na página 4. Mostre aos seus alunos do que dispomos como filhos de Adão e como filhos de Deus. Por exemplo, como filhos de Adão, ruína, pecado, morte. Como filhos de Deus, salvação, justiça, vida eterna. Ok? Veja aí na sua lição, tente ampliar, imprimir, tire foto, mande para o grupo de WhatsApp. É importante que você passe para os seus alunos esse quadro de algum modo e será uma bênção esse recurso visual. Nossa segunda dica pedagógica é exatamente, querido professor, a nossa dinâmica trimestral. Então, o que nós preparamos para você? Nesse trimestre, nós queremos transformar nossas produções em um e-book. Isso mesmo, nós construiremos um e-book que, a grosso modo, é o quê? Um livro virtual. O que é que nós já fizemos para você? Na descrição do vídeo aí, já tem prontinho, quase pronto, o nosso e-book. O nosso e-book conta com uma figura ilustrativa, muito importante, o recurso visual. Conta com o título da lição já, e um espaço para você adicionar, e aí está em formato Word, Doc, né, do Word. Você vai baixar, vai editar cada domingo junto com seus alunos. Se você tiver um pouco de dificuldade com essas tecnologias, você pode solicitar ajuda a um aluno seu para preencher esse e-book, que é um livro virtual. No final do trimestre, você pode enviar esse e-book todo completinho para os seus grupos de WhatsApp, o grupo da sua igreja, mostrando o material final feito a partir das aulas da EBD. É o nosso produto final, em uma linguagem mais mercadológica. Então, querido professor, a grande questão é como nós faremos isso. No trimestre anterior, nós fizemos o manual do jovem para resistir à tentação. Foi muito legal. Eu ouvi algumas falas dizendo, nós temos que escrever muito, meu Deus, são muitas reflexões, muita escrita. Eu não sei se os seus alunos disseram isso, professor, mas eu ouvi algumas falas assim. Para esse trimestre, nós pensamos o quê? Você vai pedir aos seus alunos que toda aula, cada um leve apenas uma pergunta. E para fazer pergunta, você sabe que tem que estudar a lição. Já vai ser a deixa para eles estudarem. A motivação para eles estudarem. Então você vai dizer, olhe, cada um traga uma pergunta sobre a lição que a gente vai estudar no domingo, hein? Então durante a semana eles vão ler, estudar, meditar na lição e construir uma pergunta sobre ela. Ao chegar na sala, no domingo, você vai sortear pelo nome dos alunos, uma ou duas perguntas para compor o e-book. Sorteou 2 alunos. Pronto. As 2 perguntas deles serão as perguntas que farão parte do e-book. E a resposta a essas perguntas estará lá também. Como você vai reservar 10 minutos no final da sua aula, vai dividir a sua sala em 2 grupos, vai dar as perguntas aos grupos e os grupos farão uma pergunta lá, farão uma resposta, melhor dizendo, lá junto com você, com o seu monitoramento. Depois que eles responderem as perguntas, você avalia as melhores respostas. Depois que eles fizerem as melhores respostas, professor, serão selecionadas para fazer parte do e-book. Então o e-book já está prontinho, como eu já falei, só tem um espaço das perguntas para você colocar. Então você vai colocar a pergunta ou as perguntas selecionadas e as respostas. Somente, facinho,
Facinho. Você vai ver o e-book no final do trimestre, a imagem bonitinha, o título da lição, já está tudo prontinho, que a nossa equipe preparou. E você só vai completar com as perguntas e as respostas. Então nós trabalharemos menos, os alunos não poderão reclamar, a gente vai escrever menos agora. E teremos um material todo online, todo virtual, para nós consultarmos a hora que quisermos e não ter risco de perder. Guarda na nuvem. Glória a Jesus. Irmão Pedro, eu não entendi direito. Entre em contato com a gente, deixe um comentário aí no YouTube. E nesse material que você vai baixar, na descrição do vídeo, tem toda a descrição da atividade. Tudo que eu acabei de falar aqui está escrito lá, para você ler direitinho, revisar, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. A primeira e a segunda folha são exemplos. Tem um exemplo lá também que nós deixamos para você ver como é mais ou menos. Depois é só você tirar essas duas folhas iniciais e o resto já vai ser o seu e-book para a glória de Deus. Irmão Pedro, eu não sei trabalhar com material online, eu quero imprimir. Imprima, faça a mão, é com você. A nossa sugestão é que seja um e-book, ou seja, um livro virtual. Mas se não tiver como, não tem problema. Você imprime, preenche com as perguntas e respostas e vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá certo? Agora vamos para a nossa última dica pedagógica. Então, essa dica aqui, professor, é para você usar nesta primeira aula. Nós intitulamos de encenação, o escravo e seus senhores. É o título da encenação, uma peça. Você vai precisar de 3 alunos. Um para representar o pecado, um para representar Cristo e um para representar o servo. Como é que vai acontecer essa peça? O servo estará no lado do pecado, inicialmente, representando a nossa vida passada. E a pessoa que estiver representando o pecado, né, dirá assim: faça isso, faça isso, faça isso. E o que são esses issos? São as obras da carne. Onde é que você encontra? Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 24. Inimizade, porfias, bebedeira. Faça isso, faça isso, faça isso. E o servo vai se movimentar como se estivesse executando a ordem do seu senhor, que é o pecado. Depois vem Jesus, aparece na cena, paga a dívida do escravo e depois começa a mandar ele praticar o quê? O fruto do Espírito. Com os seus diversos bagos, né? Pratique amor. Pratique a benignidade. Pratique a mansidão. E aí o escravo vai começar a se movimentar como se estivesse fazendo aquilo. Vai ser uma encenação bem legal e interessante para nós mostrarmos à turma como era a nossa vida antes e o que nós estávamos obrigados a fazer e como estamos agora sob o senhorio de Cristo e o que ele exige que nós façamos. Ok, professor? Nós esperamos de algum modo ter contribuído para a sua aula. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um domingo cheio de sua presença, de muito ensinamento, para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixe algum comentário caso queira. Até a próxima semana, em nome de Jesus, a todos, a paz do Senhor.